Oi, pessoal, tudo bem? Aqui fala o Guilherme do Grupo Turing. Eu vou ensinar um pouco para vocês hoje de como fazer visualização de dados em R. Bom, quando a gente fala de visualização de dados em R, tipo, a gente tem dois caminhos assim a se seguir, né? Claro, enfim, para visualização de dados em si. É, a gente tem a biblioteca interna de R, que você consegue fazer plots também, e a gente tem o ggplot 2, que é a que a gente vai utilizar nesse workshop hoje. Bom, o que acontece? A ggplot, como a gente vai ver, ela tem algumas vantagens e basicamente a gente consegue fazer gráficos de qualidades em segundos, né? Uma coisa muito importante para esse módulo. Esse pacote em si, ele é baseado numa coisa que é gramática de gráficos, que a gente vai ver que tipo, deixa bem mais simples a gente é, produzir gráficos, assim, é uma coisa bem mais prática, eu diria. É, basicamente o que você faz com gramática de gráficos é combinar elementos assim do ggplot, que aí vai ficar muito mais fácil de produzir qualquer gráfico que vocês quiserem. Bom, eu coloquei aqui algumas vantagens. Bom, a principal, assim, eu diria que é essa relação de gramática de gráficos. A gente vai ver para frente que fica muito fácil de você produzir qualquer tipo de gráfico que você quiser. É, tem um alto nível de abstração, né, justamente por esse sentido, é muito flexível e, assim, tem um sistema bem fácil para você poder mudar a aparência, então se quiser usar os gráficos para alguma apresentação, é uma coisa bem simples de fazer. E, assim, tem muitos usuários ativos na comunidade, então eu diria que isso é uma coisa muito importante para você escolher, sei lá, qualquer linguagem de programação, até para você começar a produzir projetos, é muito importante que tenham usuários ativos na comunidade, porque dúvidas vão surgir e é muito bom você poder responder elas rápido, né? Bom, coloquei aqui também um tópico de o que a gente não vai conseguir fazer com o ggplot. Basicamente, gráficos em três dimensões, aí é que eu coloquei um link para uma biblioteca que vocês podem usar para vocês fazerem isso. Gráficos iterativos, aqui também outro link, e gráficos de teoria dos grafos, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem uma série de relações entre os grafos que a gente não conseguiria fazer aqui. Bom, pelo menos a visualização para essa teoria. Bom, mas beleza. O que a gente vai precisar para usar o ggplot, né? Acho que o Eduardo já comentou, mas a gente vai usar a biblioteca Tidyverse. A biblioteca Tidyverse ela é um conjunto de outras bibliotecas. Dentre elas, a gente tem o ggplot, né? Então a gente executa esse comando aqui, library tidyverse, e aqui ele vai dizer quais os pacotes que foram incluídos. Então, ggplot2, tem esse table também, o tidyr e algumas outras, enfim, são todos os pacotes que foram incluídos. E aqui ele mostra também os conflitos, né? Aí para isso eu coloquei, aí aqui eu é, aí aqui eu coloquei assim, basicamente, se tem conflito, né, para você usar essas funções de conflito, você tem que passar de qual pacote que ela é antes, aí você tem que usar essa notação de que, tá vindo do pacote de ggplot2, quero usar a função ggplot, por exemplo. Então, caso você queira usar essas funções em conflito. Bom, beleza. Vamos entender um pouco da lógica de como produzir os gráficos em ggplot2. Basicamente, a gente tem um código base em que a gente vai inicializar um objeto ggplot. Nele, a gente vai passar os dados e a gente vai passar o que é chamado de mapeamento estético. Vamos chamar só de mapeamento aqui, tá? É opcional para essa fase, tá? E outra coisa que é importante seria esse mapeamento em que a gente vai querer associar as colunas do nosso dataset com as colunas do gráfico, né? Então, a gente precisa falar para o ggplot o que a gente quer em cada eixo, por exemplo. E é aqui que a gente faz isso, né? Usando essa função AS. Aqui a gente vai usar a função ggplot e a função AS para fazer esse mapeamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente atribui variáveis aos eixos e a gente pode adicionar os outros detalhes. Vou mostrar um pouco mais para frente, mas a gente pode passar, por exemplo, cores, contorno, preenchimento, são tipo, coisas estéticas do gráfico. Enfim, não todas as coisas estéticas, vocês vão ver isso também. Mas beleza, então vamos fazer um exemplo teste aqui com ggplot e AS. Bom, o que acontece se a gente tenta executar esse comando, né? Então, o ggplot vai inicializar o objeto, como eu tinha comentado. Os dados, a gente tem que atribuir o FIFA aqui, que é o dataset que a gente está utilizando para esse workshop. E aqui a gente vai fazer esse mapeamento, né? Então, tem um parâmetro que chama mapping, e aí a gente vai passar aquela função que chama AES, que é de aesthetics, e aí a gente passa a mesma coisa, né? Então, x igual a age, que é uma das nossas colunas lá do dataset FIFA, e y é igual a
salário em euros. Então, por exemplo, aqui, o que acontece quando a gente executa esse gráfico, né? Esse comando? Eu vou tirar um pouco o zoom aqui, porque eu acho que ficou muito grande, mas para vocês verem tudo, basicamente aqui, ó, ele associou as colunas, a coluna em Y, a wage hour, o salário em euros, e aqui embaixo a idade, né? Então, vocês podem ver que tipo, não tem nada no gráfico. E isso acontece por quê? A gente inicializou um objeto em ggplot, mas a gente não disse qual que é, por exemplo, a geometria que ele deveria usar. Então, por exemplo, tá faltando uma coisa, né? Então, isso aqui é uma coisa base, isso aqui é um código base que a gente vai ter sempre precisar, claro, mudando o mapeamento conforme vocês acham adequado, mas a gente precisa de mais uma informação, a gente precisa de uma geometria. As geometrias em ggplot, elas são dadas por funções do tipo geon underline bar, né? Geon underline histogram. E aqui, eu não comentei, mas nesses links aqui no notebook, que vocês podem estar acessando pelo Binder, por exemplo, ou localmente, tem os links para a documentação de cada uma dessas coisas, né? Então aqui em cima eu coloquei da função AES, o que vocês conseguem utilizar, e da função ggplot aqui para vocês poderem entender um pouco mais dos parâmetros da função. Aí, então beleza. Então aqui temos as geometrias. Vocês podem ver que tipo, tem várias geometrias. Você pode escolher plotar o gráfico conforme você quiser. Aqui, então, eu estou repetindo o objeto inicializado e aí a gente vai adicionar uma geometria agora. Para a gente adicionar essa geometria, a gente pode simplesmente uma soma, entendeu? E é por isso que o ggplot ele é uma coisa simples de você pensar assim. Você inicializa o objeto e você atribui a partir dessa soma o tipo de gráfico que você quer. Você pode atribuir, enfim, outras informações que eu vou mostrar mais para frente também. Mas beleza, então a gente quer atribuir agora um tipo de gráfico. Um deles, o que eu estou propondo para esse tipo de dado aqui é esse Geometry Jitter, que é basicamente um gráfico de dispersão. Aqui ele não precisa de parâmetro nenhum. De novo, daria para a gente não passar esse mapping aqui, poderia passar aqui dentro, eles têm essa compatibilidade. Mas aqui agora a gente vai executar e a gente pode ver que agora a gente já tem dados na tela, né? Então a gente conseguiu atribuir uma geometria de gráficos ao nosso objeto ggplot. Simplesmente fazendo essa soma, né? Uma coisa que pode gerar dúvidas é justamente essa soma, né? Você tem que colocar esse símbolo depois da primeira linha, porque se você colocar aqui embaixo, ele já não funciona, ele já dá esse erro, entendeu? Então você tem que tomar cuidado, porque é uma linguagem que você, tipo, uma coisinha que você muda já pode dar bastante erro. Então, beleza, simplesmente isso aqui, a gente fez a atribuição, e vocês vão ver que isso aqui facilita muito a vida para a gente fazer gráficos, né? Basicamente, simplesmente com essa linha de comando, a gente já conseguiu fazer um plot de um gráfico bem interessante aqui, que mostra a relação de idade por salário, né? Beleza, eu coloquei aqui tipo, é um cheat sheet, né? Acho que não tem tradução em português para isso, mas é basicamente um manual em que você vai conseguir encontrar todas as funções e tudo isso compilado num PDF do ggplot, que vai te ajudar muito na hora de construir qualquer gráfico, assim. É uma coisa que está muito bem documentada e recomendo muito que vocês vejam. Enfim, coloquei mais algumas boas práticas de visualização, então vocês podem ver que, assim, tá em inglês, mas a gente não consegue entender muito bem o que é esse gráfico aqui, né? Então, uma coisa que é sempre importante é vocês colocarem, por exemplo, títulos, nomes dos eixos e unidades dos eixos. Para isso, a gente usa essa função aqui que chama LABS, que é de labels, né? Que é basicamente, sei lá, títulos, a gente pode assumir essa tradução. E aí a gente coloca, por exemplo, X vai ser idade, que a gente vai substituir o age por idade, o Y por salário em euros, aí aqui é a unidade, é importante colocar, e o título, né? Então a gente consegue já ter todas as informações para isso. E eu vou mostrar como que a gente usa isso. Aí outra coisa que é importante é, por exemplo, se vocês quiserem colocar cores, né? Para colocar cores é simplesmente passar um parâmetro de cores lá na função AES, né? Que está no mapeamento. Então, colocando esse atributo de color equal red, você vai deixar o gráfico vermelho, por exemplo. Vamos fazer um teste bem rápido aqui. Então, bom, então, se a gente colocar aqui color equal red, aí ele já muda a cor do gráfico, vejam. É simplesmente alterar a string que está aqui dentro. Beleza. Aqui agora eu vou fazer mais um exemplo, né? Então, só que agora é um exemplo com essa função color, só que ao invés de a gente atribuir uma cor, a gente pode atribuir também uma outra variável, né? Então, se a gente olhar o nosso dataset, ele é o dataset FIFA, ele tem tipo várias colunas aqui, né? Então o que a gente está pegando é a idade,
a gente está pegando o salário dos jogadores, que é o salário em euros, e agora a gente pode pensar em outra coisa, como por exemplo o preferred food. Então vamos ver se tem alguma relação entre essas três variáveis. Aqui eu já deixei o código pronto, mas a gente está inicializando o mesmo objeto com as mesmas variáveis e atribuindo esse gráfico de geometria de dispersão, só que agora com esse mapeamento para cores como o preferred food, que é essa coluna. Então vamos ver o que isso acontece. E aqui, ó, do mesmo jeito, eu fiz a atribuição dessa LABS, que é de labels, que vai atribuir os títulos das variáveis, né, das colunas e do título. Desculpa, de cada eixo do título. Então, beleza, aqui agora a gente pode ver que aparece o título do gráfico, idade por horas semanais. Desculpa, não é por horas semanais, gente, eu esqueci, aqui tá errado. É idade por salário em euros. Em euros. Aqui idade por salário e aqui salário em euros. Beleza, então aqui a gente consegue ver que os pontos em azul, eles dizem que o pé preferencial é o direito e o pé preferencial é o esquerdo, né? As bolinhas em rosa. Então a gente não consegue enxergar muita coisa, porque os gráficos eles em si estão muito concentrados aqui embaixo, só para ver um pouco mais do que o Bernardo tinha comentado com relação à média. A gente tinha visto que a média de salários é uma coisa que está um pouco mais alta, né? Então a gente pode ver que as pessoas em si estão bem concentradas aqui embaixo, né? E, enfim, são poucas pessoas que puxam essa média um pouco lá para cima, né? Porque o salário é muito alto dessas pessoas. Beleza, vamos ver um pouco agora sobre distribuição de dados. É uma coisa bem importante, sim, se você quer analisar o seu dataset, entender como que essas variáveis se comportam, né? Então eu coloquei alguns tipos de plots aqui. Então esse ggplot, de novo, é só a inicialização. A gente vai atribuir uma geometria de densidade agora, com esse parâmetro kernel Gaussian aqui, que vai tipo, simplesmente dizer como que vai ser calculado essa distribuição. Aqui eu coloquei um tema minimal, que é basicamente, assim, tem vários temas, vocês vão ver, mas esse aqui tem um fundo cinza, esse aqui vai ter um outro fundo, entendeu? E ele muda um pouco a configuração do plot. E aqui de novo os títulos, né? Então aqui vejam que eu coloco só um parâmetro agora, só o x, porque quando você fala em densidade você quer analisar uma variável só, né? Pelo menos nesse caso. Então, aqui ó, a gente consegue enxergar mais ou menos a distribuição a densidade de probabilidade do salário dos jogadores, do salário dos jogadores desse dataset FIFA que a gente disponibilizou, né? Ele não contém todos os jogadores, né? É uma amostra. Então, aqui a gente consegue ver que o salário de jogadores está bem mais concentrado aqui, né? Que é onde deve estar mais ou menos a média. Bom, beleza. Então, esse aqui é um dos gráficos. A gente pode fazer isso para outros, né? Então, aqui seria, por exemplo, a distribuição da massa corporal dos jogadores. Então, basicamente, aqui a gente pode ver que isso aqui se aproxima de uma curva normal. Isso aqui vai ser explicado um pouco mais para frente. Essa distribuição em si, ela é bem importante. Vocês vão ver isso. E notem que o fundo ele está com esse outro design, né? Bom, beleza. Eu queria falar um pouco mais de duas coisas aqui também, antes da gente terminar, que são variáveis categóricas e variáveis contínuas, né? As variáveis categóricas que aqui no dataset vocês podem ver que tem muitas coisas que são dados categóricos, né? Igual o Bernardo tinha comentado. São informações que não dá para a gente calcular uma média, por exemplo. Então a gente tem um outro tipo de análise que dá para fazer para elas. Então, por exemplo, o que eu quis analisar nessa que eu vou mostrar é analisar a posição dos jogadores acho que é por salário ou por idade, enfim, alguma coisa assim. Mas a gente vai analisar a posição dos jogadores, que é uma variável categórica, e aí a gente consegue, acho que não é por outra variável, mas a gente vai conseguir fazer uma análise estatística dessa variável categórica aqui. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui foi criar um outro dataset que chama FIFA 2, e aí, aqui como vocês podem ver, eu vou colocar aqui em cima porque vai ficar mais fácil. Red FIFA. Aqui, ó, tá vendo que ele é separado por vírgulas, porque um jogador pode jogar em posições diferentes, ou pode ter jogado em posições diferentes. Também não entendo muito bem as siglas, mas depois, enfim, a gente pode ver depois o que significa. Basicamente, o que eu tô querendo fazer nesse FIFA 2 é separar, quebrar essas coisas por vírgula, entendeu? Então, por exemplo, esse jogador Mujahid aqui, ele joga na posição CB, e aí eu quero criar uma outra linha com todas as configurações do mesmo jogador, só que agora com essa nova player position. E aí o que eu vou fazer é usar a função mutate, que o Eduardo falou, e aí eu vou quebrar, que é o string split, né, de quebrar a variável nessa vírgula aqui, que é nessa vírgula e nesse espaço. Então, aí depois desse unnested, eu estou usando simplesmente para fazer essa repetição da linha. Então,
Quando eu executo isso, aí é que eu estou salvando essa configuração dentro do FIFA 2, a gente já tem um outro dataset. Eu vou mostrar para vocês aqui também. Opa, acho que eu executei a célula. Aqui o FIFA 2. Tá vendo? Agora a gente consegue ver que todas as players position eles são para um jogador. Então o Mujahid aqui, que é o nome corpo dele, tá para os dois, tá para mostra ele repetido nas duas posições. Então, essa análise vai ser facilitada porque agora a gente consegue ver para cada posição quantos jogadores tem no nosso dataset, entendeu? Então, isso é uma coisa importante, porque se a gente simplesmente não fizesse isso e plotasse o gráfico assim, somente com o FIFA, ele retornaria, tá vendo, muitas combinações possíveis de jogadores em cada posição, né? Então, por exemplo, algum jogador aqui que não dá para ver direito, ele joga em várias posições e outros jogadores também jogam nessa posição, entendeu? Mas não daria para a gente analisar é, a análise em si, ela para mim ela fica facilitada quando a gente faz essa quebra, né? Então aqui a gente pode ver que tem mais jogadores nesse CM. Tá, uma coisa importante disso que eu não comentei é que eu usei o AS, agora eu usei como fio, aí eu coloquei o preferred foot, então eu tô separando além de ver posição de jogador, eu estou quebrando por, por preferência do pé, né, para jogar, e eu estou usando esse position stack, que basicamente vai empilhar os dois tipos de categoria aqui, né? Então, temos pessoas com o pé, que jogam com o pé direito, e aí essas pessoas são representadas por esse número inteiro aqui, que basicamente vai ser 75, né, bem próximo de 75, e aí, com o pé esquerdo, são esse outro tanto aqui, que representam mais ou menos uns 80 menos esse 75, né? Então eu estou só empilhando as duas quantidades de pessoas. Bom, beleza. Aí agora uma coisa, eu queria mostrar também uma relação de variáveis contínuas, e aí a gente já termina. Aqui eu estou fazendo a mesma questão de colocar o color como preferred foot, e agora eu estou usando uma outra metodologia. Esse gráfico aqui, ele vai ajudar a gente a enxergar melhor esse gráfico, né? Então, aqui a gente fez esse gráfico de dispersão, mas vejam que a gente não consegue enxergar muita coisa a partir disso. E aí a gente tem uma função de geometria do ggplot2 que faz um ajuste de curva. Vocês provavelmente, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é basicamente a gente ajustar aqueles pontos por uma curva e ver como que mais ou menos seria o comportamento dessas duas variáveis, né? Então aqui, basicamente a gente está colocando essa geometry smooth, e aí a gente está fazendo um mapeamento para esse color de preferred foot, e aí aqui são as mesmas variáveis, né? Idade por salário. E aí a gente coloca a metodologia desse ajuste de curva. Nesse caso, ele tem um parâmetro alto que ele vai escolher a que se adequa melhor aos nossos dados, porque, enfim, se vocês já viram alguma teoria de ajuste de curva, algumas metodologias elas funcionam melhor, então se você entende a metodologia que você quer usar, você pode passar isso como parâmetro. Isso aqui está tudo na documentação também. O alto, no caso, ele vai escolher algo que ele entende que seja melhor para a quantidade de dados que a gente colocou. Então, aqui de novo, eu estou colocando o temp minimal e aqui estou colocando os títulos de novo, né? Então é só isso. Aqui ele está mostrando que está fazendo o Geometry Smooth, aí ele está usando a metodologia lowest, e aí por causa que eu tinha passado alto, ele escolheu a lowest. E aqui ele está falando que é a relação y para x, né? Então é uma relação de salários. Então isso aqui seriam basicamente as funções que definem salário em função de idade. Então, o interessante aqui é que mesmo a gente passando o Color Preferred Foot, a gente consegue ver duas curvas nesse caso, né? Se a gente não tivesse passado, a gente veria uma só, eu posso mostrar isso. Mas aqui a gente consegue enxergar de uma maneira bem mais prática do que aqueles pontos, como que os dados se comportam, né? Então, vou tirar um pouco o zoom aqui, porque olha que interessante, a gente está visualizando que basicamente pessoas que têm uma idade abaixo de mais ou menos 30 anos, com o pé esquerdo, elas tendem a ter um salário maior do que, do que com o pé direito, entendeu? E aí isso se inverte depois que você tem 30 anos, né? Então é uma análise interessante para os jogadores do nosso dataset em especial. É, eu, eu vou responder, mas eu suponho que essa dúvida possa surgir. Então, essa parte em cinza aqui é uma função muito útil também do Geometry Smooth, que ele já apresenta esse erro, seria um erro associado a essa curva, entendeu? Então, quanto mais dataset, quanto mais dados você tiver, mais essa parte em cinza ela vai diminuir e e aí você conseguiria ter uma margem de erro menor, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Porque toda vez que você usa essa metodologia de ajuste de curva, ele tem um erro associado, né? Ele não tem como encontrar a curva perfeita para o seu dataset. Então ele vai mostrar para você qual que é o erro associado a esse ajuste que ele fez.
E aqui é isso que a gente consegue ver. Bom, é isso da parte de visualização de dados. Espero que vocês tenham entendido bem como que é simples usar o ggplot 2. A nossa preferência do pessoal que organiza esse dataset, esse workshop, é usar esse ggplot 2, porque assim, é bem mais simples você executar esse tipo de... Você construir esse tipo de gráfico é uma coisa bem mais prática e rápida do que você fazer as funções com plot do próprio R, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Eu vou ler as dúvidas agora. E aí, enfim, eu respondo e eu já passo para a última parte do workshop. Beleza, então aqui temos a pergunta da Mariana. Em um gráfico de linhas, como eu atribuo cores diferentes às linhas utilizadas? Tá, eu vou assumir que... tá, beleza. Então eu não vou colocar isso aqui, eu não vou fazer esse exemplo, eu teria que olhar como que é o esquema de gráfico de linhas, mas eu imagino que seja a mesma questão aqui, Mariana. A gente coloca o mapping igual a essa função AES, e aí você passa, por exemplo, cores, e aí você coloca tipo a variável que você quer que ele separe, entendeu? No caso, precisa ser uma variável categórica que ele vai separar entre duas coisas. Mas entendi, cores diferentes, tá? Então o que você poderia fazer por exemplo, eu vou só assumir aqui, né? Eu vou colocar aqui em cima, por exemplo, que a gente vai fazer um gráfico de linhas, mas enfim, eu não vou executar porque eu não tenho certeza se vai dar certo. Mas eu vou assumir que é geometry line aqui. E aí o geometry line, você vai fazer um gráfico de linhas com essas duas variáveis aqui, suponha que seja isso. E aí aqui você vai colocar esse mapping, só que ao invés de você colocar uma variável, você vai colocar só uma cor, né? Então você pode colocar red, e aí depois você pode vir aqui e colocar, você pode colocar outro gráfico de linhas com outra variável, né? E aí você pode colocar outra cor aqui, né, no caso. Então você pode vir aqui e colocar tipo blue, aqui pode ser blue, por exemplo. E aí, bom, no caso você não vai precisar desse method auto, mas por exemplo, lembra que eu tinha comentado que você não precisa passar esse mapeamento na ggplot, né? Então você pode passar isso aqui dentro. Você pode colocar, no caso aqui a gente já tem, né? Mas você pode pegar essas coisas e colocar aqui dentro, e aí no caso ele vai entender que esse gráfico tá com esse mapeamento para essas coisas, para essa cor, no caso. É importante que você mantenha o mesmo, né? E por isso que geralmente eu coloco aqui em cima, porque o gráfico ele já vai atribuir os dois eixos com as variáveis que você quer, né? Se você colocar outro aqui, vai dar erro. Mas enfim, suponho que isso aqui deveria funcionar. Mas enfim, eu não sei se é geometry line, enfim. Eu acho que isso responde a sua pergunta. É simplesmente você colocar esse atributo de color dentro do mapping aqui. Daria para... existe a possibilidade de misturar a funcionalidade de ggplot e do matplotlib? Ah, então, cara, são tipo linguagens diferentes, né? Mas eu acho que tem muita coisa do matplotlib que você consegue fazer em ggplot, com certeza. Enfim, são linguagens que foram construídas de maneira diferente. Eu acho que o ggplot ele é uma coisa mais fácil de usar ainda que o matplotlib, mas acho que daria com certeza para fazer um workshop só sobre visualização. Tipo, tem muita coisa para ver, de verdade. Dá para mudar os temas dos gráficos, tipo que nem no Matplotlib do Python? Sim. Deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei esse theme minimal, mas tem outros, né? Eu tinha olhado um também que chama theme BW, acho que tá vendo? Ele coloca só um outro formatinho aqui no fundo. Enfim, tem inúmeros temas. Você pode dar uma olhada lá naquele cheat sheet que eu mandei, lá ele lista alguns, mas na documentação do ggplot 2 você vai encontrar tudo isso também. Tem como plotar gráficos sem ggplot? Não, não tem como. Ah, não, desculpa, tem sim. Tem uma função que chama, eu achei que, tipo, enfim, sem o ggplot, mas não daria, mas tem uma outra função que chama keyplot, que é uma função para você fazer, depois vocês deem uma olhada nisso, é uma função que chama quickplot, né? O que é de quick, para você fazer coisas rápidas. Aí, se eu não me engano, quando você usa a keyplot ao invés do ggplot, você consegue fazer isso de uma outra maneira que talvez, enfim, substitua o ggplot, sabe? Você acha que fica mais rápido ainda de você fazer os gráficos. Eu consigo mudar as cores da função smooth no fundo. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não cheguei a procurar isso, mas acho que daria sim, tá? Acho que é uma questão de ver isso na documentação. Eu não vou conseguir te responder completamente isso, mas acho que na documentação você vai conseguir ver isso, sabe? Eu imagino que deve ser algum tipo de alguma coisa que se associa também à cor aqui, talvez dê para passar
2 parâmetros, enfim, alguma coisa assim. Bom, acho que são essas as perguntas sobre visualização de dados. Agora eu vou passar para a parte de inferência estatística em R com outro membro do grupo. Obrigado, pessoal.